Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e a gente está aqui. O pré-market acontece todo dia, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita, mas muita informação de mercado financeiro para você, te atualizando aí com os principais acontecimentos dos investimentos para você aí se proteger e também, né, investir de forma mais qualificada, vamos colocar assim, né? Hoje a gente tem a abertura, obviamente, que a gente sempre faz aqui, passa a abertura dos mercados futuros de índice dólar, a agenda do dia, uma agenda hoje, olha, a agenda hoje vai estar bastante interessante, digamos assim, tem indicador nos serviços aqui no Brasil, né, onde a gente vai ficar atento para ver qual é a pressão inflacionária, para ver se o Banco Central aqui tem espaço para cortar os juros ou não. Tem vendas no varejo lá nos Estados Unidos também, vai ficar acompanhando para ver como é que vai ser o comportamento futuro dos juros lá fora. Enfim, aí fica conectado aí, porque a partir de agora está começando o pré-market, a gente vai trazer muita informação, os balanços dos bancos também americanos que estão saindo nessa manhã de sexta-feira, dia 14 de março. E eu estou com ele aqui, logo de cara, Guga Almeida comigo. Bom dia, acabou de... Peraí, o Guga já vai entrar. O Guga já vai entrar, então eu vou dar bom dia para você que nos acompanha todo dia no chat. Olha só, o Márcio Mota dando bom dia, o Fernando Corbelli, bom dia. Bom dia, Fernando. Fala, Alex, bom dia, tudo bom? Vamos se ajeitando na cadeira, na sua trade station, no carro, no trabalho, aonde você estiver aí, se conecta que o pré-market está só começando, hein? Está só começando. Bom, a gente tem aqui as bolsas lá fora, né, as principais bolsas do mundo, operando de forma mista. A gente tem ali, para atualizar você, deixar você na primeira página do mercado, a gente tem a Nasdaq, a bolsa americana das empresas de tecnologia, caindo nessa manhã de sexta-feira 0,5%, 0,50 exatamente. O S&P 0,6% de queda e o Dow Jones sobe. Mas as bolsas da Europa operam no positivo nessa manhã aí de sexta-feira, tá? Bom, o Guga não está aqui, mas eu estou com o Cristiano Fernandes da Eurinvest aqui, participando nessa manhã de sexta-feira. Fala, Cristiano, bom dia, muito prazer, obrigado pela participação. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Vamos lá mais um dia? Maravilha. Daqui a pouco... Maravilha, vamos lá sim, vamos mais um dia. Daqui a pouco o Guga chega também aqui para participar com a gente no programa. Cristiano... Bom, a gente está vendo aí agora, em primeira mão, né? Está saindo o balanço dos bancos lá nos Estados Unidos hoje, né? Começa a safra de resultado de balanço dos bancos lá. E a gente está vendo aqui, por exemplo, o JP Morgan, que veio com uma perspectiva melhor, né? Estava imaginando um balanço pior, surpreendeu um pouco agora, sobe 6%. Wells Fargo ainda, timidamente, trabalha com 1% de queda. Hoje o mercado vai ficar atento ali a essa questão do resultado dos balanços dos bancos americanos, porque o Citi também vai soltar o seu balanço hoje e a gente tem vendas no varejo nos Estados Unidos. O que esperar para o mercado numa sexta-feira com indicadores importantíssimos aí no radar? Exatamente. Bom dia mais uma vez, Kim. Bom dia, família BMC. Você foi certeiro, né? Hoje os mercados eles abrem com um pouco de cautela, né? O mercado americano ele está trabalhando ali o mercado futuro do S&P, tanto o leilão também do mercado à vista, que vai abrir agora, 10h30, né? Está trabalhando um pouco ali na cautela. Por quê? Porque esses bancos vão divulgar os seus resultados agora antes da abertura, né? Bom pontuar isso, né? E traz um pouco ali de cautela. Mas a gente tem sim informações hoje que vão complementar tudo isso, né? Como você bem colocou, a gente tem dados de serviços, né, do mercado americano, vendas no varejo e também às 11 horas a confiança do consumidor. Né? Então, se a gente pegar aqui, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho do histórico aí, dessa animação da semana, quando a gente fala de inflação, né, que está aí na vitrine, aí, quando a gente fala de política monetária. Então, a expectativa para hoje que eu tenho é o mercado abrindo na cautela, como você falou, a expectativa já ali das ações já é abrir com um pouco mais de força, né? E a gente tem aí o mercado mais altista. Uma semana muito positiva para a nossa bolsa, né? Não vamos nem... Tudo bem que lá fora
estava em doses homeopáticas, a alta lá fora vinha sendo contida, né? Mas sempre em alta, sempre em alta. E o mundo acabou e surgiu de novo, e acabou, e o S&P sempre se mantendo ali no mesmo nível de preço. No Brasil a gente fez uma correção, talvez, como sempre, um pouquinho exagerada ou não, mas é que aqui precisa de uma correção, né? Um pouquinho maior ainda, já que a gente sempre está no time errado aqui, ou sempre tem algum problema político que puxa o freio de mão da nossa economia e acaba atrapalhando a alta mundo afora. Mas a gente teve aí uma semana bastante promissora, né? Só que a gente tem os indicadores agora do IBGE, né? Que vai sair agora às 9 horas e a gente vai passar para você que está nos assistindo. E isso vai direcionar os juros futuros do Brasil, né? A gente viu aí essa semana só a possibilidade de um corte de juros, ô Cristiano. O mercado animou aqui no Brasil e a Bolsa deu uma pancada para cima, né? Como há tempos eu não via, né? A gente fazia tempo que a gente não tinha uma alta tão significativa. As curvas de juros mudando ali, com tendência de queda, né? Um corte de juros. O que você está enxergando, já que uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está sendo bem comedida, ele não está nessa euforia. O mercado parece que está mais entusiasmado do que o próprio presidente do Banco Central, né? Exatamente, né? O que aconteceu, e você foi muito feliz na tua colocação, né? Eu, particularmente, há muito tempo não via um dia de somente você falar de um IPCA vindo um pouquinho mais abaixo e a Bolsa subir 4%, né? Então isso, na verdade, é um reflexo de uma Bolsa que ainda está barata e o reflexo de uma expectativa, assim, de que a nossa política monetária, através do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, possa, de fato, realmente ouvir um pouco mais a linha do governo, né? A gente sabe que as linhas de governo são sempre direcionadas mais pelo populismo, mas o Banco Central ele faz um trabalho de responsabilidade. Inclusive o Banco Central foi o primeiro aqui do Brasil, a gente tem que tirar o chapéu para o Roberto Campos Neto, pelo belo trabalho que ele fez de antecipar a subida de taxa de juros, diferente do mercado americano que preferiu ainda dosar ali com a taxa baixa e não acreditando que a inflação ia subir muito, enfim, e eles estão lá correndo agora atrás do prejuízo e a gente fez aqui o nosso dever de casa, né? Então, assim, o positivo, né, disso tudo foi o seguinte, né, é que a gente está conseguindo agora, né, toda a curva de juros agora está fazendo o seu efeito, né? Se a gente pegar a curva de juros ali 25, 27, 29, a gente aponta uma curva descendente ali para casa de 11% nesse período. Então, assim, a minha expectativa é que a Bolsa quer subir, a gente consegue sim buscar maiores pontuações, o mercado entende essa responsabilidade, né? Então o reflexo disso, né, a sinalização disso foi que o mercado está entendendo isso e essa queda do IPCA, né, mostra que nós temos aqui no Brasil uma perspectiva, na minha opinião, muito promissora, né? Então a gente pode chegar, até na análise técnica que eu faço aqui, a gente conseguiu segurar bem num suporte de 97 mil, 96 mil ali no IBOV, no índice futuro, com uma expectativa de avançar até 120 mil no curto prazo, tá legal? Mas você foi bem feliz também em colocar um ponto que é engraçado aqui no Brasil, né? A gente fica otimista demais e daqui a pouco, por uma fragilidade ali de uma comunicação entre o legislativo e o executivo, né, a gente às vezes tem alguns rompantes na bolsa, sobe 4%, depois cai 2%, enfim, mas no saldo a gente está numa semana muito positiva e a gente pode comentar daqui a pouco até um pouco da esteira dos Estados Unidos também nessa linha de política monetária. Legal, vamos aproveitar e vamos comentar assim. Antes, só vou dar um bom dia para quem está assistindo a gente aqui, ó. O Eduardo Riso dando bom dia para nós, o Gelson Andreazzi, o João Carvalho dando bom dia, o Carlinhos Cat Trader, ó, codinome Cat Trader, o Carlinhos, operador bom de mercado financeiro, José Américo, meu amigo José Américo, que está todo dia operando comigo ali, a gente sofre junto geralmente na parte da manhã, viu, o Cristiano, eu não estudei, então tem que operar a bolsa, cara, então eu não estudei, cara, então eu sou obrigado a ter que tradar, então é um sofrimento. Também. A gente fica sofrendo lá com o Zé Américo, lá fala, rapaz, e agora? Vamos estopar. É um sofrimento, rapaz. É uma vida que, olha... É verdade. O pessoal vê a gente aqui... A gente é apaixonado, né, Ki? Não tem jeito. Não sabe, os caras não sabem quanto a gente sofre. Mas vamos lá. Ó, o Albino também, o Andrei Pacheco dando um bom dia para nós. E vamos que vamos. O Claudinho também é isso aí. Claudino Fopa. Ó, aproveitar o seguinte... Família BMC. Eu vou puxar da última, Fernando Brito também dando um bom dia para nós aqui.
Eu vou aproveitar essa última fala sua, puxando daqui para fora. Aqui a gente vai ter o setor... Hoje, eu acho, né, um pouquinho de experiência que a gente tem, que o setor dos bancos, o setor financeiro, que hoje vai ditar o ritmo da carteira do índice Bovespa. Como a Petro já teve alguns dias, a Vale, por quê? Porque está saindo o resultado dos bancos lá dos Estados Unidos, dos bancos americanos. A expectativa, o Cristiano, e você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Cristiano Fernandes, que é sócio da Eurinvest, tá? Então, saiba aí que o cara que está falando também tem peso. Ô Cristiano, então assim, lá nos Estados Unidos, a expectativa é que o balanço venha pior esse primeiro trimestre do que o ano passado. A gente teve uma crise financeira de sistema de banco agora no começo desse ano. Então, a projeção é isso. Então, o viés pode ser negativo dos balanços dos bancos e pode contaminar os nossos bancos aqui. Então, talvez lá fora, a onda negativa, já que a gente está falando que as bolsas dos Estados Unidos estão engasgando um pouquinho agora nessa manhã, tão diferente da Europa que está em alta, e aí você acha que só essa ótica do setor financeiro americano pode contaminar a nossa bolsa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a vendas no varejo, que deve aí dar a expectativa dos juros lá fora e o que você enxerga para um juros americano se realmente tem espaço para corte. Exatamente, você pontuou, né, de forma bem interessante ali, né? O setor bancário hoje, né, como é um setor que se expõe muito a títulos pré-fixados, né, com a curva da taxa de juros subindo muito forte, a gente começou a ver que bancos internacionais começaram a sentir problemas, inclusive de crédito, né, ficaram muito apertados e naturalmente isso vai refletir um pouco na negatividade nesse primeiro trimestre, né, começando ali os balanços por esses bancos. Então isso naturalmente vai afetar o nosso setor de banco aqui, mas que é engraçado que temos duas óticas, né? O mercado, ao mesmo tempo que olha para isso, ele também olha para uma expectativa futura, né? Que pode reservar aí, a gente espera que reserve bastante surpresa. Ao ponto lá de fora, o que eu quero dizer para você? Nós tivemos nas semanas anteriores dados muito ruins, né? O PMI, né, que é o índice gerente de compra, vieram muito baixos, né? Inclusive o medido pela ISM, exclusivo dos Estados Unidos, veio muito baixo e começou a se abrir uma preocupação de leve recessão. Beleza? Mas o que aconteceu? Veio o payroll de sexta-feira, que foi feriado aqui no Brasil, e o payroll consolidou do seguinte: calma, o remédio está amargo, mas a geração de trabalho ela continua, né? E aí corroborou essa semana com os dados de CPI e PPI, trazendo uma inflação mais comedida ao produtor e ao consumidor, né? Gerando também um olhar mais promissor quando a gente está falando de política monetária. Então, são duas óticas aí. Os bancos, eu entendo que é um setor ali que vai apresentar esses resultados, não vão ser muito favoráveis, mas a curva, né, a expectativa de você trazer os juros lá de fora um pouco mais para baixo, já na reunião agora de maio, há uma expectativa ainda de 0,025, mas um anúncio futuro para que a gente não tenha, estabilize ali os juros e os cortes possam vir um pouco mais à frente, né? E a expectativa aqui do Brasil é que não haja, né, na próxima reunião do Copom essa alta dos juros, né? E, naturalmente, a gente consiga aí conversar um pouco mais com o governo e identificar ali pontos junto com sinais do mercado, né? Isso é muito importante, que a gente pode falar um pouco de LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária que está indo para o Congresso, e quando o Lula voltar da China também, que vai encaminhar ali o arcabouço fiscal, né? Então isso faz com que o mercado tenha dois olhares ali, né? O olhar de hoje aqui, que pode ser um pouco de turbulência na Bolsa, mas eu acho que no médio prazo a gente tem uma expectativa ali de subida, tá? Concordo com você também na questão dos dados que vão sair agora, né? A gente vai olhar esse dado, ele vai formar ali um contexto de mercado também com as outras informações que a gente tem, mas nós também não vamos tirar o olho da importância da venda de varejo e a produção industrial dos Estados Unidos, e também pode ter quase certeza aí que 11 horas vai ter uma forte volatilidade com a confiança do consumidor de Michigan, tá? Que também é um dado importante, tá? Então, hoje, né, sexta-feira, aqui no Brasil, a gente costuma ver uma bolsa, a gente sempre fala de realização, né? Existe ainda um espaço, né? Aqui é muito, o mercado especula muito aqui, né? Então tem um espaço aí para uma correção, possivelmente hoje, por alguma variável que possa ter, né? Mas eu entendo que o setor bancário hoje pode sim ditar o ritmo desse mercado.
Maravilha, ó. Muita informação que a gente passou para você aí nesses primeiros 29 minutos de mercado aí, ó. Perdão, né? Na verdade, 29 não, é isso aí. 20 minutinhos aí de informação, na verdade. Passamos bastante coisa, hein? Falamos da agenda do dia, lá fora, aqui. E eu quero aproveitar o Cristiano Fernandes, que é sócio da Invest, e finalizar aí para essa reta final. A gente falou de Brasil, falamos dos Estados Unidos, e eu queria só dar uma mirada lá na China, antes dando um bom dia para o Fernando Andrade e para o Fernando Campos também aí. Pessoal no chat aqui, sexta-feira, o Cristiano, o pessoal acorda animado, né? Ainda mais uma semana de bolsa positiva. Os caras, semana, todo mundo ganha dinheiro na bolsa, todo mundo, os caras já gastando alta que pegaram isso na papelada aí. Já gastando a alta aí, né? Já o cara já vai no shopping esse final de semana, vai comprar bolsa pra mulher. Hoje, esse final de semana, não tem. É picanha na grelha. Olha, tá bonito de ver. Tá bonito de ver aqui o pessoal que pegou a alta da bolsa aí nesse final de semana. Coisa linda. Faz com a gente o Boixá, o Edu Boixá, que é da Active, ele faz o programa todo dia com a gente, né? E aí ontem ele participou, ele mandou foto no grupo que a gente tem, que ele estava no campo de golfe, que teve um evento, né? Rapaz, olha aí. Quinta-feira, 10h30 da manhã, o cara mandando foto do campo de golfe. Já tava gastando tudo a alta da bolsa. Tirou onda, hein? Tirou onda. Isso aí. Tirou onda. Mas isso aí. Então, aproveitando o seguinte, falar da visita do presidente Lula na China. Geralmente, né, uma visita importante, né, do chefe de Estado brasileiro indo na China e sempre voltando com notícias. O que você acha no viés pessoal? Como isso vai trazer para o nosso mercado? Eu não vou falar para agora, de imediato já, né? Como é que o mundo olha aqui o Brasil, porque um acordo, vão tá amarrando acordos importantíssimos, né? De acordo comercial ali, que vai ser bom para os dois países com certeza. Isso deve pesar no dia de hoje, vou falar só hoje, tá? De forma positiva para o nosso Brasil, eliminando um viés, se vier um viés negativo lá fora, como você enxerga essa manobra aí hoje para o dia dessa sexta-feira? Perfeito, Kim. Só antes de te responder, eu quero colocar um ponto muito importante para o investidor estar entendendo essa ótica e a importância da visita do presidente e da comitiva, né, que o Fernando Haddad também participa, à China. Presta atenção, pessoal. Em 2000, na época de 2000 ali, né, o principal parceiro da América Latina era os Estados Unidos. Tá? Então a América Latina, 70%, 80% fazia suas exportações para os Estados Unidos. Hoje, acredita, em 2020, né, com dados da OMC, o mercado asiático, principalmente a China, domina 70% a 80% da América Latina. Ou seja, mudou completamente. Então, hoje é mais importante um presidente dar peso a isso, né? Então, por isso que, aproveitando também esses dados da OMC, a posição do Brasil, ele foi até a China para reforçar ali alguns acordos. Como você bem disse, são 20 acordos que estão sendo assinados em diversas áreas, né? Então, isso faz o seguinte, isso fortifica o elo, né, da América do Sul, né, com a China. Então, isso é um dado positivo, isso é uma informação positiva. Bem, respondendo, a gente tem matrizes, né, aqui muito importantes, né, principalmente minério, soja, né, isso é a locomotiva, é o carro-chefe desses países aí. O dado que não ficou muito bom, Kim, foi o seguinte, né, a balança comercial saiu essa semana da China e eles tiveram uma exportação gigante, na casa de 14%, vindo de menos 6 para 14%, né, e uma importação de 1,4%. Né, então, o gigante asiático ali, nessa matriz agora que ela teve de balança comercial, importou menos e exportou mais, né? Sempre existe também ali um pouco de cartel na questão, porque a China é o maior produtor de aço e também é o maior consumidor de aço, fazendo uma regulação com as empresas ali no país, fazendo que a cotação do minério de ferro, inclusive que saiu agora, né, no porto de Qingdao, lá em Dalian, né, ficasse negativa. Isso pode influenciar um pouquinho. Se a gente falar de uma maneira geral, Kim, eu entendo como bem positivo, o governo acertou nessa agenda, né, em colocar isso na pauta e fazer essa viagem. Vai ter uma declaração hoje do ministro da Fazenda e do presidente, após a reunião com Xi Jinping, né, trazendo aí mais notícias aí para o mercado. Inclusive, acho que deve ter acontecido agora às 8h40 pelo fuso horário lá. Tá? Então, a expectativa da Bolsa também é um pouco em relação ao que a gente vai trazer nessa relação de acordo bilateral com o comércio da Ásia.
Maravilha, perfeito. Boa, excelente observação. A gente vai ter agora aqui, na verdade, só dando um overview para quem chegou agora, que sintonizou no programa, a gente está conversando com o Cristiano Fernandes, sócio da Eurinvest, esperando a abertura do mercado que começa daqui um minutinho as ordens serem inseridas no mercado aí, já que tem 5 minutos de leilão de abertura, né? Então daqui a pouco já começa a abertura, eu vou fazer para o Cristiano essa abertura, aproveitando que ele está aqui, para a gente ver como é que o mercado deve reagir nessa abertura de dia 14 de sexta-feira. Viés do dólar, por enquanto, falar só para finalizar um pouquinho do dólar, aparentemente o dólar deve amanhecer aí, abrir nessa sexta-feira com um leve viés de alta, acompanhando seus pares lá fora. Ou seja, o dólar aí deve tentar, tá muito mais para próximo voltar perto dos 5, não que vai passar os 5, do que ir abaixo desses 4,90 aí, o Cristiano. É verdade, essa é a expectativa. Eu estou acompanhando aqui ao vivo, tá? O mercado internacional, eu também acompanho o EWZ, que é o nosso índice dolarizado, né, negociado na bolsa lá de fora. Ele está trabalhando com a leve alta ali de 0,40%, tá? O leilão pode marcar agora uma abertura, algum reflexo ali na baixa do índice, mas ele pode subir ali um pouquinho, tá? E o dólar, né, ele, como a gente já falou, né, por essa questão aí do avanço, da expectativa aí do contexto dos juros, né, ele pode trabalhar um pouco ali naquela área do 4,90, eu acho que ele tende a permanecer um pouco aí, até que as coisas saiam um pouquinho aí mais à frente de notícias, né, semana que vem, tem a LDO sendo encaminhada hoje por Arthur Lira no Congresso, que vai definir ali também as regras fiscais que não vão estar dentro do arcabouço fiscal, que vai na semana que vem. Então, assim, o dólar tá um pouco ali para abrir, e, na minha opinião, ele fica ali ainda hoje na casa abaixo dos R$5. Deve ficar abaixo dos 5, mas não acima, né? Não tem força muito para ir. Aliás, não tem força hoje, é verdade. Na verdade. Não tem muito motivo para ir abaixo dos 4,90. Eu tenho conversado bastante com gestores de fundo, amigos gestores, eles estão falando aí, a maioria é um consenso quase que geral, que o dólar deve ir rumo aí 4,80 e 4,70. Você acredita nisso também? Acredito sim. Inclusive usando a análise técnica, né, eu vou até te dizer aqui quais são os pontos que eu estou vendo aqui pro dólar, né? Eu estou vendo 4,85, né, mais ou menos essa região aí. Acredito também. Olha, então tá certo aí, ó. A galera de mercado, todo mundo acreditando realmente que o dólar tem espaço aí. Tá muito mais fácil voltar para ou, né, ceder aí essas mínimas que não alcançavam muito tempo do que voltar acima de R$5. Ô Cristiano, olha, o leilão da abertura, por enquanto, o dólar está com uma alta de 0,14, está dentro dessa margem aí que você passou para a gente, 0,40, 0,30 ali. Acredito também que deve trabalhar nesse patamar, 950 no futuro. E o índice aqui está com uma queda de 0,10, uma queda tímida de 0,10, o índice futuro, mas trabalhando acima dos 108 mil pontos aí, agora no leilão, 108.240 pontos. Cristiano, eu vou ter que ir para o break. Eu quero agradecer demais a sua participação, desejar para você um ótimo pregão, um ótimo dia. Espero que você volte mais vezes aqui participar com a gente. Bastante informação, foi muito legal a sua participação, gostei muito, viu? Olha, Kim, muito obrigado, prazer também te rever, né? Um grande amigo, fico muito feliz e com certeza, tendo o convite, eu estarei aqui de volta para a gente comentar sobre o mercado. Semana que vem você vai estar com a gente aqui, tá bom? Opa, show de bola. Tchau, pessoal. Já tá convidado. Um abraço, bom dia, bom pregão, viu? Obrigado. Cristiano Fernandes, sócio da Eurinvest, participou com a gente nessa manhã de sexta-feira, dia 14, o mercado abrindo, por enquanto, gente, por enquanto, muita calma nessa hora, né? Só abertura, lembrando que tem indicador importante hoje, como o Cristiano citou aqui, vendas no varejo, tem confiança do consumidor, é isso mesmo? Acho que é isso aí, é tanto número na cabeça, tanta, a tela aqui que a gente fica, é chat. Vocês me deixam doido no chat, pessoal aí falando bastante. Ô Claudino Fopa, me perdoa, não deu pra gente falar do petróleo, mas a gente fala na segunda parte do petróleo. Fica aí, não saia daí não. Quem tá dando bom dia também? O Sandro Bastos dando bom dia pra nós aqui. E o Thiago Ferreira chegou aqui falando do Doleta. Dólar chegou aí em 2018, vamos que vamos, gente. Ó, aguenta aí, são 2 minutinhos, o tempo de um stop. A gente já volta com a abertura dos mercados aqui, futuros de dólar e índice e muito mais aqui no pré-market. Segura!
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marco Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Olá, estamos de volta. Você que sintonizou agora, acabou de abrir os mercados aqui nessa sexta-feira, dia 14 de março. E 14 de abril, eu tô 14 de março aqui, é que o Alex chegou aqui todo molhado aqui no estúdio. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo com você? Ele falou que tá caindo o mundo lá fora. Chove aqui no condado da Faria Lima, chuva intensa aqui nessa sexta-feira para lavar a alma. Então vamos lá, ó, abriu, hein? Abriu o índice abriu com uma alta de 0,03% e o dólar com uma alta de 0,05%. Tá todo mundo esperando vendas no varejo que vai sair daqui 29 minutos, que é o indicador mais importante do dia, assim como também nós temos outro indicador importante do dia aqui, que é, deixa eu ver, acho que é confiança do consumidor, é isso aí, confiança do consumidor. Eu quero saber desse número, o que vai acontecer. Gustavo Almeida, Guga Almeida comigo, o que é para fazer nisso aqui, Guga? Bom dia, tudo bom? E aí, tudo jóia? Pegou chuva aí hoje, cara? Não, tô sequinho aqui ainda. Não peguei nada. E aí, tudo tranquilo? Bom, vamos lá, né, Guga? Ó, por enquanto, tá abrindo aqui a bolsa abrindo aí com viés aí lateralizado, 0,01, bem para esse fechamento, cara, 108.370 pontos ali, e o dólar com uma leve alta acompanhando os seus pares lá fora, já que lá fora o dólar sobe, né? Hoje um dia movimentado, Guga, a gente tem aí vendas no varejo 9,5%, tem confiança no consumidor nos Estados Unidos às 11, só que os balanços dos bancos americanos do primeiro trimestre de 23 estão saindo agora nessa manhã aí. A gente teve o JP Morgan, veio ruim, mas veio bom, né? Subia por enquanto 6% as ações de JP Morgan, porque veio melhor do que estavam achando que veio ruim, mas não veio tão ruim quanto imaginava. E aí tem o Wells Fargo e o Citibank aí. Como é que você está chegando no mercado para hoje? Bom comentário, né? Veio ruim, mas veio bom, né? Eu acho que o mercado já estava com um tom mais pessimista desde o movimento ali da quebra das instituições, da problemática toda que a gente teve ali com as instituições financeiras. Então o mercado entrou num viés pessimista, né, num determinado momento, e aí as expectativas elas ficam de uma maneira diferente, né? O mercado se movimenta em cima de expectativa, não tem como a gente fugir disso. A bolsa ela tenta antecipar os movimentos, tá? Então ela não se movimenta depois, né? Ela se movimenta antes, tá? A gente vê de novo um mercado lá fora, né, mostrando, quando a gente olha para a bolsa, né, mostrando força novamente, né? Os ativos eles tinham se desvalorizado bastante. Quando a gente olha para os ativos ali, Nasdaq, S&P, né, os listados nessas duas bolsas, eles tinham se desvalorizado bastante e voltaram a ter uma força predominante, né? Se a gente for pensar toda essa questão de juros, inflação e toda essa problemática que a gente está tendo já nos últimos meses, tá? Parece que as expectativas dos investidores começou a mudar, né? E isso faz com que o mercado, que é muito mais sofisticado, que tem players com cabeças diferentes, né, negociando de forma mais intensa, diferente de aqui no Brasil,
Que o pessoal meio que pensa todo mundo juntinho, então se erra todo mundo junto. Se acerta também, em tese, se acerta todo mundo junto. Então a gente fica muito mais dependente de um mercado ter que subir. Lá fora, pô, os caras negociam tudo que é tipo de instrumento, tudo que é tipo de estratégia, tem muitas opções em todos os mercados. Então é diferente do nosso mercado, é muito mais sofisticado do que aqui. Mas quando a gente olha para cá, principalmente, e a gente olha para o nível de preço que nós estamos agora, e o como nós chegamos, não sei se o pessoal consegue compartilhar minha tela. Se conseguirem compartilhar minha tela, pô, maravilha, porque eu consigo mostrar aqui o que eu estou enxergando. Tá sem a sua tela, o Gabrielzinho está informando aqui, o Guga. Vamos no gogó aí, depois a gente vai se falando aí. Que pena. Então, avisar o Gabrielzinho que está no mesmo link que a Renata tinha me passado. Tá tranquilo. Se ele quiser entrar lá, vai estar lá o compartilhamento da tela. Ele vai tá fuçando enquanto você está falando aí. Se a gente olha o que aconteceu, o mercado ele volta muito rápido, da região dos 98 mil pontos, vai para 108 mil pontos, 107, 108 mil pontos. E essa é uma região que, ao meu ver, tecnicamente, ela é uma região que tem um peso comportamental muito grande no mindset dos investidores. A gente voltou muito rápido para um patamar de preço que se entendia importante, e agora, como o mercado vai oscilar nesse nível de preço vai dizer muito da sequência do mercado. Então, ontem a gente conversou aqui, eu falei, olha, o mercado ele tende a ficar mais espremido, mais apertado, os movimentos é muito mais para quem faz aqui day trade, eu não acredito que os movimentos vão ser muito amplos, o mercado vai mostrar um pouco de perda de força. Caso contrário, é sinal que foi um movimento especulativo. Foi só um movimento assim, especulativo de momento, o mercado vai continuar pessimista e olhando que as expectativas para o futuro continuam sendo pessimistas. Então, essa é a mensagem que eu tenho aqui nesse momento do mercado, na leitura do mercado, que eu estou medindo para o mercado. Então, se o nosso mercado ele lateralizar nos próximos dias, ou seja, ele fizer uma correção, porque a gente teve um momento de alta, foi todo esse movimento dos 98 para o 108, foi um momento de alta. O mercado não perdendo esses patamares de preço, não voltando lá para 100 mil pontos, não questionando lá 102 mil pontos, o mercado se mantendo, mostra que de fato mudou e muito o perfil dos investidores. E aí aquela sensação de que os movimentos seriam de voos de galinha, eles deixam de existir. A sensação é muito mais de que o mercado está enxergando que os ventos mudaram de fato, seja por questão de expectativa de juros, seja por expectativa de que, vai entrar mais dinheiro na nossa economia, o Brasil vai se beneficiar com esses acordos aí junto com a China, e tem interesses de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, vai ter, se a gente for derivar assim essas negociações, dá para perceber que tem uma cadeia gigantesca de interesses. Se tem uma cadeia gigantesca de interesses, é sinal que, aqui existe uma tendência nova. Aqui, de alguma forma, vai se criar uma tendência nova, e aí quando tu olha toda a correção que a gente já teve nos últimos 3 anos da nossa Bolsa, e o fato de já ter tido muito resgate, das posições dos participantes do mercado em Bolsa está bem vazia, então o pessoal, o cenário melhorando, vai ter que se posicionar. A gente consegue perceber que a história pode se desenvolver de forma positiva, ela pode ficar boa ao longo do tempo, o que faria com que a gente pudesse entrar numa tendência. Porque quando a gente olha uma tendência, a gente vai estudar as tendências no passado que tiveram, o início da tendência, a primeira, a segunda fase ali de uma tendência, ela nunca é boa. Nunca é movida por um cenário positivo, otimista. Pelo contrário, o início de uma tendência de alta é o fundo de uma tendência de baixa. É essa fase de transformação. E o fundo de um mercado nunca é feito com notícias boas. Não dá para imaginar que lá no fundo tu vai ter tido uma notícia boa. Não. O que tu tem no fundo? Um exagero de pessimismo. Mas para se ter um exagero de pessimismo, acho que combina com o que a gente estava tendo aqui no início da semana passada, semana retrasada, quando a gente está no fundo do pessimismo, está todo mundo atirando a toalha. Então, quando tu pega lá o que estava sendo falado, a galera não conseguia falar de coisas boas. Agora a gente já começa a ouvir o pessoal falando de Bolsa 120,
né? Bolsa 120, e se bolsa for a 120, o pessoal já vai estar falando de topo histórico, daqui a pouco o pessoal já vai estar falando de 140, 150, né? Então vai mudando o perfil. E aquela pessoa que tinha tomado posição num determinado momento com uma cabeça especulativa, como vai mudando a narrativa, ela fala, opa, só um pouquinho, eu acho que eu posso segurar um pouco mais, posso carregar isso aqui um pouco mais, né? Porque se eu zerar minha posição, onde eu vou tomar posição de novo? Né? Porque para fazer sentido você zerar uma posição, você tem que fazer a conta e falar o seguinte, cara, tá, eu zero aqui, mas eu recompro aonde? Né? Porque quando começa a pegar o gostinho da rentabilidade na renda variável, por ser muito mais rápida, né, as pessoas elas começam também a ficar impactadas por aquele ganho que está tendo na renda variável e falar, opa, né, eu acho que vale a pena eu continuar aqui. Ou se eu expor um pouco do risco, é um pouco do ganho que eu estou tendo, se eu manter a minha posição, e aí começa a diminuir a liquidez, né, de oferta de ativos no mercado. E aí o mercado começa a ficar se segurando num patamar de preço mais acima. Então é isso que eu estou enxergando agora, entendeu, Marcos? Então eu estou acompanhando, acho que esses 58 mil pontos é o momento onde a gente pode ter essa mudança de mindset. Tá? Obviamente que se acontecer alguma coisa negativa, agora que está saindo os balanços lá nos Estados Unidos, né? Daqui a pouco o mercado resolve entrar em correção de novo, né? Porque o cenário lá fora, ele de certa forma ele está diferente do que o cenário aqui dentro. Me parece que a gente tem um espaço aqui para descolar de lá de fora. O problema é que as pessoas elas não conseguem acreditar que a gente pode descolar de forma positiva e se manter de forma positiva, porque historicamente, né, a gente não tem isso, né, acontecendo aqui com o Brasil. Tem algum momento ou outro específico, mas então é difícil de querer fazer uma, vamos lá, entre aspas, né, uma aposta ou acreditar que de fato a gente possa vir a se descolar lá de fora, né? De forma positiva, né? A gente fica duvidando disso, mas isso também é um combustível que eu enxergo como uma possibilidade para que de fato a gente escolha lá de fora. E no final, né, o que vale é ter uma tese que você acredite e ela tem que dar certo, tá? E obviamente para ter um grande potencial de ganho, de certa forma também existe um risco, né, em jogo aqui. Se a gente for analisar, bolsa 120 ou volta a 90, né? Se eu fosse um fundo de investimento, difícil de tomar essa posição. Por quê? Porque se o mercado ele embica para baixo, cara, ele vai com muita força e tu não consegue se movimentar, né, no mercado, tu não consegue se proteger rápido, tu não consegue fazer isso. O mercado está mais dinâmico, né? E aí é uma das coisas que eu questiono, né, nas mesas de happy hour e de boteco. Eu falo, será que com essa evolução de tecnologia e de informação, os mercados eles estão cada vez mais rápidos. Um mercado cada vez mais rápido é muito difícil de você ficar com uma posição, de você entrar e sair com volumes muito expressivos. É como se para participar do mercado tu tivesse que ser cada vez mais dono do seu recurso. É muito difícil de você fazer isso para terceiros, né? É muito difícil de você conseguir fazer alinhamento de interesses de todo mundo e tomar uma posição única para todas as pessoas e satisfazer todas as pessoas. Porque tem muita informação. Perfeito. Isso gera muito ruído. Isso gera muita dinâmica e muita quebra de expectativas dos participantes ao longo do tempo. Então, até mesmo o veículo que você vai utilizar para poder negociar e surfar nesses mercados novos depende muito mais da sua escolha como investidor. Então, você precisa, né, estar mais envolvido no processo de compra e venda dos seus ativos. E precisa ter liquidez, e precisa ter velocidade. Não dá mais para você pedir resgate de uma posição, por exemplo, e saber qual vai ser a cotação do seu resgate, né? Quanto você vai de fato resgatar daqui 30 dias, por exemplo. Né? Porque em 30 dias muda tudo. E aí você pode ter solicitado o resgate num determinado cenário, só que só depois de 30 dias que você vai saber quanto você vai de fato resgatar. Então não encaixa mais esse instrumento, né, ao meu ver, Sim. nesse mercado que é tão dinâmico como a gente vive hoje. Né? Então, porque tudo pode acontecer. Se a gente for analisar a queda lá no início de 2020, em 3 semanas a gente saiu ali de topo histórico, né, quase topo histórico, muito próximo do topo histórico, para as mínimas, né, em 3 semanas. Então imagina, quem solicitou resgate naquele momento, solicitou resgate no momento certo e recebeu o dinheiro no pior momento de todos. Então, isso gera muita frustração, isso destrói patrimônio, né, e a gente não pode estar exposto a isto hoje nos mercados. É assim que eu vejo. Beleza, Guga. E vale para todo mundo.
Olha, rapidão aqui, só dando um bom dia pro João Fernando, gosta assim, ele perguntando se é para comprar ou para vender. Eu gosto assim, qual ativo? Fala com o ativo que a gente responde. O Frajola, Rony Albert Frajola, amigo do Pregão também, aí dando bom dia, participando, obrigado pela presença. E a Marinda Rodrigues. Chega pra cá, Alex André, que tá aqui, chegou todo molhado hoje aqui, rapaz. Você veio de Canoas, já até secou. Você veio de Canoas, você vê, porra, que você chegou aqui todo molhado e já vai chegar respondendo aqui. Acabou de sair o indicador do IBGE, veio uma queda de 3,1, rapaz. A expectativa do mercado era uma projeção de alta 0,2 e veio negativa em 3,1. Acabou de sair aqui, é isso mesmo? O indicador ou... O crescimento do setor de serviços. Uma quedinha aí de 3... O serviço vem abaixo, então é bom para a inflação, né? Bom para a inflação. Bom para a inflação. Então... A expectativa era de 0,2, projeção, veio menos 3,1, veio abaixo. Bolsa em alta, hein? Bolsa em alta. Aí sim, boa. Vamos lá, bom dia. Agora traduz para o telespectador. Bom dia, bom dia. Traduz para o telespectador por que é bom para a inflação. Né? O que é bom para a inflação? Para a inflação viver ou para a inflação morrer? Né? O que é o bom? Agora foi ambíguo esse teu bom para a inflação. É bom para a inflação cair, né? Ajuda aí Não, você sabe, Guga, né? Mas enfim, vou explicar para todo mundo aqui. A inflação em queda, né? Então, tudo que tem pressão de... vamos lá, o que compõe o PIB, né? Então, né, tanto o produto, serviço, e serviço é a maior parte do PIB, né? Então, no produto interno bruto. Então, a parte de serviço é o que tem ali a maior pressão, né, sobre a parte de aumento de preços, né, que passa por inflação. Então, mostrando esse dado aí que foi da base de janeiro, né, Marco, que mostrou uma queda muito forte, então mostra-se que essa tendência de inflação tende-se a cair. Lógico, né, a gente não vai saber a intensidade disso, né? Eu acho que um principal proxy ali é medido pelo IPCA, né, que também veio abaixo do esperado. E agora a gente tem que entender o seguinte, qual que é a âncora fiscal, que já é um outro lado, né, a parte do governo federal, que hoje vai ser entregue ao PLDO, né, o projeto de lei de diretriz orçamentária, que lembrando que vai ser entregue com a regra do teto de gasto, né, com a regra vigente, que ainda não foi, né, assinado, promulgado o arcabouço fiscal, mas já com as expectativas, né, toda a leitura do novo arcabouço fiscal também vai ter ali, né? Ou seja, como que vai ser esse impacto em relação à nova regra que vai ser imposta. Tá? Então, o que vai ser divulgado semana que vem era para ser divulgado essa semana. Então, esse dado é bom porque a inflação mostra-se, né, que está mais arrefecida aqui no Brasil, né? Então, ou seja, tudo que é pressão de serviços abaixo do esperado, né? Ou seja, não tem aumento, né, expectativa de serviços, de preço, a gente vê aí uma melhora no cenário inflacionário e, consequentemente, traz uma leitura que o Banco Central não precisa não precisa aumentar mais os juros ou até mesmo não manter esse atual patamar por mais tempo. Não estou dizendo que vai ser maio ou junho que ele deva cortar, mas ele vai observar essa conjuntura econômica, observando, olha, nós tivemos aqui uma queda do IPCA agora, tivemos a queda na base de serviços de janeiro, vamos observar como que vai ser em maio, se a gente realmente tiver um cenário mais comportado e o arcabouço semana que vem não tiver nenhuma grande mudança, como o próprio Alckmin disse, né, confirmou que não teve mudança, que vai ser entregue semana que vem, a gente pode ter mais argumentos, teremos mais argumentos para cortes de juros. Aí, quando ele sinalizar na próxima reunião, né, de maio, que pode ter um corte de juros, aí sim, o mercado já tenta antecipar isso, né, o mercado de ações, né, com juros mais baixos, o valor presente dos ativos é maior, né, porque você exige um desconto, né, menor dos ativos, porque a taxa de juros lá na frente vai ser menor do que estava sendo esperado. Então, os preços dos ativos, o price target, né, o valor das ações, começa a aumentar e aquele custo de oportunidade de você estar alocado em renda fixa já começa a diminuir gradativamente ao longo do tempo, observando um cenário dos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Então, isso vai trazendo a valor presente das ações maior e isso começa a criar apetite e o mercado não espera o corte de juros. Ele já antecipa esse cenário, Marco. Então, ele já começa essa alta de juros mesmo essa alta dos preços, né, dos últimos 3 dias aí que a bolsa subiu mais de 6%, que ontem corrigiu 0,40%, na minha opinião foi uma correção técnica, né, uma realização de lucro pontual. E isso já é uma primeira leitura quando a gente começa a observar os juros futuros. Por exemplo, olhando a sessão de ontem, estava vendo a curva mais longa fechou 50 bips, né? 50 basis points, isso é muita coisa. O Guga mesmo que acompanha o cenário, a gente pode ver. Então isso traz ali um certo otimismo. A curva já começando a fechar, o dólar nesse patamar aí de ontem fechou a 4,92, não sei quanto está agora, Marco. 0,40 de queda, por enquanto. 0,40 de queda, continua caindo. Então isso colabora para um cenário melhor, né? E por que o dólar está em queda também? Acho que vale a pena explicar rapidinho aqui. Claro, tem todo o tempo. Por que o dólar está caindo, né? Eu acho que é um ponto muito importante, porque o Fed, né, lá nos Estados Unidos,
já começa também a passar uma leitura, né, que talvez não suba tanto os juros, como aqui no Brasil, né? Ou seja, os dados de inflação por lá, o CPI, né, que veio abaixo do esperado, apesar do núcleo tem colocado ali dentro das expectativas, mas toda a conjuntura parece que a taxa terminal de juros, ou seja, olhando para frente, lá na frente talvez os juros não chega nem a 6, talvez nem próximo acima de 5,5, então o Fed já começa a dizer, olha, talvez eu vou reduzir o pace aqui, né, o ritmo de juros, o sub 0,25 agora, que é o consenso do mercado, eu já começo a diminuir a expectativa de aumento de juros. É a mesma coisa, o mercado também tenta antecipar esse movimento, já começa a fazer um otimismo melhor no mercado americano e, consequentemente, o dólar ele começa a enfraquecer. Por quê? Qual que é o movimento? Se o Fed for mais hawkish, se ele subir mais os juros, né, ou seja, trazer essa taxa terminal, né, que a gente chama de Fed Fund Rate, né, que é a taxa de juros dos Estados Unidos numa taxa terminal maior lá na frente, consequentemente, as treasuries, né, ou seja, os títulos do Tesouro Americano começam a subir, começam a apreciar e todo mundo, né, que a gente fala, né, vai começar a ir para os ativos mais líquidos, né, mais previsíveis no mundo inteiro, que é o título do Tesouro Americano, né, com a taxa de juros mais alta no mundo inteiro. Então começa um direcionamento para o dólar, né? Então o dólar começa a apreciar frente às moedas de mercados emergentes. O que a gente está vendo agora é diferente. O Fed passando essa letra, né, ou seja, como aqui no Brasil, talvez a taxa de juros não seja tão alta, e isso o mercado tenta antecipar e começa já a criar oportunidade para o mercado emergente. Então a gente pode olhar aí o rand sul-africano também subindo muito forte, o real subindo muito forte, todas as moedas aí na média contra o dólar têm apreciado. Quando a gente pega esse basket aí de moedas emergentes, a explicação é essa, tá, o Marco e Guga? Maravilha, perfeito. Obrigado pela explicação. O índice agora sobe 0,22%, 108.570 pontos. Lembrando que a gente está falando do índice futuro, né? Que abre antes do Ibovespa, que abre só às 10 horas com a abertura da papelada. E a gente tem o dólar caindo aqui uma queda de 0,34%. Um indicador importante do dia para sair daqui 9 minutos. A gente não vai passar para você, mas a programação da BMC vai passar aí com o BMC News na sequência, o Vendas no Varejo, né? E um indicador importante, né, Guga? Tem que ficar esperto, né? Com certeza. Todos os indicadores agora nesse momento, ainda mais com o mercado no patamar que chegou, né, são importantes e vão gerar movimento no mercado. O mercado ele abriu muito a volatilidade, né? Abriu muito. E, querendo ou não, ele tem uma nova narrativa, um novo discurso muito claro na ponta da língua. E ele estava muito vazio, né? Então, querendo ou não, aumentou uma confiança por ativos de risco, uma vez que se tem aí uma certa expectativa, né, de que se tem essa pausa aí, ou um horizonte mais claro para se terminar a elevação de juros ali nos Estados Unidos. Então, isso ficou mais tangível para o mercado. E aí, quando o mercado ele tem algo mais tangível, ele tem mais certeza. Quando ele tem mais certeza, né, ele vai fazer os seus movimentos, vai fazer os seus ajustes, né? Principalmente pelo dinheiro novo que vai ter que se ajustar, né? Então, a gente tem que ficar de olho, né? Eu, de certa forma, vocês já sabem, né, nessas últimas 3 semanas eu já vinha mostrando o meu otimismo, né? Eu achava que o mercado podia espirrar para cima, né? Chegou no 107.500, 108 mil, né? E agora eu acho que a gente tem aí um aumento de volatilidade natural, tá? Para aí depois a gente ter a sequência de alta novamente, e aí sim, essa próxima sequência de alta, a gente conseguir imaginar que possa ser uma tendência que vai ser mais duradoura, que vai levar o mercado para um patamar mais elevado. Obviamente que essas expectativas, né, que hoje a gente tem em relação à pausa de juros ou ter, né, uma sinalização mais clara de quando vamos começar a ter uma diminuição de juros aqui no Brasil, né, conforme vai passando o tempo, isso vai ficando mais claro se vai acontecer ou vai ser postergado, ou qual vai ser a evidência que vai, né, vai ser o trigger para que esse movimento aconteça, e aí o mercado ele vai melhorando. Aí o mercado vai fazendo o preço cada vez mais para cima. Obviamente que quando a gente for olhar, né, para os ativos de forma isolada, né, cada setor, cada ativo vai estar contando a sua história. E tem ativos que têm upsides aí gigantescos, tá? Tem ativos que têm upsides gigantescos. Então, também é um momento do investidor ele fazer a sua peneira, fazer suas escolhas, tá? Ver aqueles que fazem mais sentido
tanto na questão de fundamento quanto na questão de técnica, né, que faz mais sentido para si, e não ficar muito comparando, né, um com o outro depois na questão de performance de curto prazo. Né, é pegar a sua tese e surfar a sua tese. Né, ela vai dar ali sustentabilidade para que você possa surfar o movimento do mercado. Tá? Então, olhar para aqueles ativos que tem mais qualidade, que você se sente mais confortável em alocar, né? Olhar o tamanho do upside, comparar, imaginar assim, quanto tempo deveria passar para poder chegar nesse upside que se enxerga, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí tem que fazer o estudo de cada um deles, né? E confiar, né? Confiar, se expor ali nos ativos e confiar. E se por um acaso o mercado ele tiver mais um movimento de baixa, tá? Vamos imaginar que nada se confirme, né? Que o mercado comece a se perder, se atrapalhar agora no curto prazo, né? Começa a ter alguns movimentos de stop e o mercado resolva cair e ir para um degrau mais abaixo, né? Ainda mais estimulado por lá fora. Não tem problema. Né? Eu acho que abre uma janela de oportunidade ainda melhor. Né? Eu acho que a gente tem vento soprando a favor, tá? Acho que se tiver mais um movimento de queda, seria como se fosse ali a última gasolina do pessimismo, né, para que depois a gente vire num otimismo. Tá? Então, é a cabeça que eu tô surfando e a cabeça com que eu vou fazer a minha próxima performance aqui nas minhas posições. O Atílio tá falando que sexta-feira é dia da maldade. Alex, hoje tá com a cara desse índice aí de realizaçãozinha, viu? Acho que não seria nada mal, não, quem colocou uma graninha no bolso aí, né? Passar o final de semana feliz. O índice abriu aí com o índice do IBGE podendo dar uma subidinha, né? A bolsa subiu realmente, agora vendas no varejo que vai ser o número determinante aí para a sequência dos movimentos do nosso mercado e do mercado mundial, né? E depois confiança do consumidor 11 horas. Mas acho que aquela correção que você comentou no seu primeiro discurso aí, na sua primeira fala, ontem com uma queda de 0,5%, mas aparentemente a bolsa aí tem espaço para uma correçãozinha leve hoje, já que lá fora os indicadores, por enquanto, não são nada, né, maravilhosos para impulsionar esse nosso índice para 110 mil. O que você está achando? Vamos observar, até sexta-feira também, olhando para quem tem um pouco mais de visão de trade, é difícil dormir comprado, né? Acho que um ponto importante também é temporada de balanço, que você estava comentando, né, Marco? Então, agora inicia-se, né, a temporada de balanço dos Estados Unidos, e isso também começa a abrir já uma leitura, né, até próprios bancos que servem como uma proxy da economia americana e mostrando resultado acima do esperado, porque na média dos analistas, a projeção dos analistas para os 6 maiores bancos dos Estados Unidos é uma queda de 10% no lucro. Tá? Então, esses bancos trazendo aí um lucro mais robusto do que os analistas esperavam. Então, o mercado já, né, entendendo, né, que os bancos estão cada vez entregando resultados melhores e isso pode até ser mais positivo para a Bolsa Americana. Tá? Acho que esse é um catalisador importante, que são os resultados corporativos. Por outro lado, também a questão da produção industrial, né, Marco? Vai ser divulgado não só a vendas do varejo, produção industrial às 10h15 da manhã, depois a confiança do consumidor. Então, esses 3 indicadores aí que devem nortear o mercado americano. Mas lembrando, né, a gente tem caminhado totalmente descorrelacionado, né, no mercado americano. Né? Então, a Bolsa subindo muito forte lá, nós caímos aqui. O dia que a Bolsa americana cai aqui, sobe muito forte. Mas a gente tem que entender também que a gente tem certos fundamentos de curto prazo, não olhando para hoje especificamente, mas olhando aí nos próximos dias, caso concretize nível de dólar atual, nível de cenário fiscal, né? Que a gente tem aí um cenário um pouco mais confortável para alocação aqui no Brasil, para ativos locais. Né? Beleza. Cara, mas assim, ó, eu me arrisco a dizer, Alex, que cada vez mais os mercados vão ser descorrelacionados. Porque cada vez mais a gente tem mais investidores, tem mais players especialistas em determinados mercados, e isso gera uma descorrelação, né, natural dos mercados. Eu acho que é uma evolução natural dos tempos, né, em função da era da informação e do acesso a todos os mercados. Né. Cada vez mais a gente tem, por exemplo, se a gente for olhar para o Brasil, né, a gente cada vez mais tem dados mais organizados, informação em tempo real, né, as empresas estrangeiras, né, começam a ter pessoas aqui dentro do Brasil também fazendo suas análises. Então, acho que cada vez mais os mercados ficam descorrelacionados. Acho que é uma tendência natural. Guga. Né? Cada um tem sua própria. Guga, eu vou ter que encerrar o programa, passar o bastão aqui, porque a gente já está estourando o nosso horário. Queria agradecer demais a sua participação. Alex André, Guga Almeida, bom pregão para vocês, um ótimo dia. E semana que vem a gente está junto de novo, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Alex André.
Até mais. E eu vou encerrando a participação do Pré-Market por aqui, lembrando que daqui um minutinho tem indicador importante, você vai ficar sabendo esse indicador aqui no BMC News com o Felipe e com a Paula, que já estão posicionados para apresentar o programa na sequência aqui. Eu vou me despedindo, desejo a todos um ótimo final de semana, um bom pregão para vocês, um bom dia, boas operações. Estamos de volta na segunda. Valeu, um abraço.